Dos meus irmãos aí do YouTube, nossos irmãos do Facebook. Olha, o tema da nossa mensagem é: quem comer a carne e beber o sangue tem a vida eterna. Vamos ler livro histórico de João, no capítulo de número 6, versículos 53 e 54. Vamos ler. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos fazer uma breve confissão. Bendito e eterno Deus, aqui estamos uma vez mais para ouvir as revelações do Evangelho da graça de Deus. Esta é uma noite de revelação, de sabedoria do teu Espírito. Me use esta noite uma vez mais, porque aonde esta mensagem chegar, vai iluminar os olhos do entendimento, vai trazer maturidade cristã, algemas serão quebradas, vidas serão edificadas, e o Evangelho da graça de Deus, a sabedoria predestinada, saltará aos olhos. Para isso, é importante que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Meus amados irmãos, o evangelho que nós pregamos não é o evangelho segundo o homem. Não é o evangelho segundo a tradição. O que é um evangelho segundo o homem? É o evangelho que a tradição prega. A tradição prega um Deus mesquinho, desequilibrado, esquizofrênico. Este é o Deus que a tradição prega. Mesquinho, porque precisa do teu dinheiro. Ora, se Deus precisa do meu dinheiro, Ele é um Deus mesquinho? Porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, e que quando Ele criou os céus e a terra, Ele não pediu nada a mim nem a ninguém, e se me apresenta um Deus diferente desse, esse é um Deus mesquinho. Um Deus esquizofrênico, porque o Deus que a tradição prega é um Deus que não sabe quem você é, que uma hora te ama, mas por um qualquer outro motivo, já te manda para o inferno, já solta a mão sobre você. Isto então é um sintoma de esquizofrenia. Mas o Deus que nós pregamos é um Deus onisciente, que conhece você por dentro e por fora, que sabe que todos os teus dias foram escritos e determinados por Ele, quando nenhum deles havia ainda. Este é o Deus que nós pregamos. Nós pregamos um Deus que ninguém aqui vai pegar Deus de surpresa. Tudo o que você fizer, Deus já sabe. Ainda que quinta-feira existisse, Deus já sabe. Deus é onisciente, não é limitado ao tempo e ao espaço. Deus já existiu no passado, existe hoje no presente e existirá no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Este é o Deus que nós pregamos. Quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, e ele retorna
e fica ali alguns dias, não vai avante com a missão que ele deveria ir. Os seus inimigos se tornam seus amigos. Ele perseguia a igreja, se converte. Aqueles que ele perseguiam passam a ser agora os seus protegidos. E os seus amigos da comunidade judaica se tornam então os seus inimigos. Quando Paulo chega em Jerusalém com a mensagem do evangelho da graça de Deus, os judeus se tornaram os seus maiores opositores. Por quê? Porque Paulo vivia debaixo de jejum. Paulo vivia debaixo dos dízimos. Paulo vivia debaixo, andando sobre as festas de Pentecostes, porque Paulo nasceu na tribo de Benjamim. Era hebreu dos hebreus, segundo a lei. Paulo era fariseu. Então Paulo observava todos os preceitos da lei. Só que quando Paulo se converte, todos os preceitos da lei, Cristo o leva ao terceiro céus e diz: Paulo, agora a minha graça até basta. Acabou a lei, agora você vai viver debaixo da graça de Deus. E disse a Paulo: diga à minha igreja, a igreja do novo pacto, que todo o mandamento, ordenanças e rituais, segundo a lei de Moisés, eu rasguei, e toda a dívida que estava sobre o meu povo, a minha igreja não deve mais viver, porque sobre eles não há ordenança, não há mandamento, não há dívida. Digita para mim, por favor, Miguel, daqui a pouco a gente volta aí, Colossenses capítulo 2, versículo de número 3, olha aí, 13, olha aí, Colossenses, tem aí, olha, Colossenses capítulo 2, versículo 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou todos ou perdoou alguns? Bem, então está perdoado. Depois ele diz no versículo 14, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu uma parte. Então, toda dívida, todo escrito da dívida, toda ordenança, todo mandamento da lei, todo ritual da lei, tudo o que era contrário a nós, diz que na cruz ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Sobre a igreja dos gentios, sobre a igreja do novo pacto, não pode ter nenhum mandamento, nenhum ritual, nenhuma ordenança, porque senão é anular os feitos da cruz. Você consegue entender isto? Sim. Então esta é a mensagem que nós pregamos. Pregamos uma mensagem do que o que Cristo fez na cruz está feito, ainda que não pode ser anulado espiritualmente, fisicamente as pessoas o chamam de mentiroso. Então o texto que nós lemos hoje, agora, e vamos reler, por favor, Miguel, João, livro histórico de João, capítulo 6,
versículo 53. Esta passagem é uma estratégia do sistema para manter o povo cativo sobre o domínio deles. Porque o sistema diz assim: todo o primeiro domingo do mês, nós temos que fazer a Santa Ceia. Porque Jesus disse que quem não comer a carne dele e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Dizem ou não dizem? Dizem. A pergunta que eu faço é: de onde tiraram isto? Desse texto. Agora vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, disse a quem? Lá em Jerusalém, antes da cruz, disse à igreja do novo pacto, ou disse aos judeus que andavam com ele lá em Jerusalém? Aos judeus que andavam com ele em Jerusalém. Então, o que é que ele disse aos judeus lá em Jerusalém? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Todo o primeiro domingo do mês, o pastor dá a carne de Jesus para vocês? Ele dá o sangue de Jesus para vocês? Ele dá o quê? Mas ali está escrito que é para comer o pão ou era para comer a carne? E por que dão pão? É preciso iluminar a mente das pessoas. Ele não disse para comer o pão, ele disse para comer a carne. E os mais sábios dizem assim: é porque o pão representa a carne. É? Então nós estamos aqui num evangelho do faz de conta. Amado, pão representa pão. Você aceitaria então se pão representa carne, você aceitaria eu pegar um microfone e colocar no lugar do teu bife na hora de você comer? E falar assim: esse microfone representa teu bife. Amado, carne representa carne mesmo, e pão é pão mesmo. Então quer dizer que quando me dão pão, não estão me dando a carne de Jesus? Isto é uma blasfêmia, amado. Carne é carne, e sangue é sangue. Eu vou tirar o sangue segunda-feira, pega um suco de maguari. Mas vamos tirar o sangue? Não, não. Lá na nossa igreja o suco é o sangue. Se o suco pode ser o sangue de Jesus, o suco também pode ser o sangue de Geraldo. Agora olha o contexto disso aqui. João, capítulo de número 6, versículo de número 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. Jesus era, nesse tempo aqui, o pão da vida, ou ele era o pão Pullman? Ele era o pão da vida. O pão era ele. 49. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu. Ele está apontando para ele. Para que todo o que dele comer não pereça. Então era para comer este pão aqui. Não que um pastor dá aqui. Mas vamos ler, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão é ele. Não o que eu dou a vocês aqui, porque esse é pão.
O pão, amado, era ele. Era para comer aquele pão. Depois ele diz: se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a hóstia do pastor. É o pão que o pastor oferece domingo. O pão que ele daria pela vida do mundo ele disse, é a minha. E quando é que ele deu este pão, esta carne pela vida do mundo? Quando ele rendeu a mão para um lado, rendeu para o outro e disse, está. Todos nós estávamos comendo desta carne e ali todos nós estávamos bebendo daquele sangue, não do suco dado pelo pastor. Ele disse, o pão que eu vou dar a vocês é a minha carne. Não tem nada a ver com um pedaço de pão. Pão é pão, carne é carne. Ele não disse assim, o pão que vocês comerem lá vai ser a minha carne. Ele disse isso? Não, ele disse, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E por que deram pão para a gente dentro da igreja? Porque isto são rituais, são ordenanças dentro da igreja do novo pacto, do qual Paulo pregou aos Colossenses, que ele tirou, ele rasgou, ele tirou do meio da igreja. Amados, quem não tem revelação para entender o que Jesus fez na noite que foi traído, pensa que Jesus mandou repetir aquela cerimônia. Mas aquilo que Jesus fez foi a última Páscoa. A Páscoa não é uma festa para os gentios, era festa para os judeus. Jesus estava ali numa representação da lei. Aquilo era sombra do que viria. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz isso, olha aí. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então diz que a lei era a sombra dos bens vindouros. O que Jesus fez na noite em que ele foi traído era uma sombra, não era real, não era a coisa exata, era uma representação. E o que é que a igreja faz? Ao invés de viver do que é real, vive de simbologia. O pastor, olha, vê se a tua mente acompanha a minha. Um homem vem aqui, pega um pedaço de pão que o padeiro fez, amassou, suou em cima. Esse pastor aqui, mero mortal, pega este pão e diz assim: isto é o corpo de Jesus. E eles querem falar do católico, porque o católico pega um gesso, faz um santo, se curva diante dele e eles dizem idólatra. Mas eles pegam um pedaço de pão, trigo com fermento, feito por um homem ou por uma mulher, trazem para dentro de um local chamado igreja e dizem: isto é o corpo de Cristo. Mas isso não é o corpo de Cristo, os meus olhos não estão vendados, isto é um pedaço de pão que vocês compraram na padaria. Vocês estão trazendo sombra para dentro da igreja, vocês não estão trazendo a imagem real, vocês estão colocando véu nas pessoas, e os cegos
dizem, isto é o corpo, mas aqueles que têm os olhos iluminados sabem que o corpo de Cristo neste pacto não é um pedaço de pão, é a igreja, lavada, remida, regenerada, santificada, liberta, transformada, resgatada pelo Espírito da graça de Deus. Então aquilo que Jesus fez na noite que ele foi traído era sombra do que viria, não era a imagem real. Ele ainda estava antes da cruz, estava numa representação da lei. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, que é a passagem citada por Paulo lá em Coríntios. E tomando a carne dele, isto é sombra, ele está vivo antes da cruz, a carne ainda seria oferecida. Ele então usa um pedaço de pão para mostrar aos discípulos que estavam naquela noite com ele o que ainda iria acontecer. Os hebreus dizem que isto era sombra dos bens vindouros. Isto ainda não era a imagem real. A imagem real era a carne que ele daria pelo mundo quando ele foi na cruz. Aqui ele está antes da cruz, é sombra. A imagem real foi quando ele disse, está consumado. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, o corpo que foi oferecido por nós, foi aquele pão lá? Foi o pão que foi sacrificado na cruz? Nós vimos um pão sangrando? Colocaram uma coroa de espinho em cima de um pão? É porque se eu pegar isso de forma literal, porque os crentes dizem, mas ele pegou um pedaço de pão dizendo é o corpo. Tá, e foi o corpo que foi à cruz e foi colocado uma coroa de espinho? Foi o corpo que foi à cruz e entrou aqui prego aqui no pão? Foi o pão, perdão. Foi o pão que colocaram uma coroa de espinho em cima do pão? Porque ele disse, com um pedaço de pão na mão, ele disse, isto é o meu corpo que foi oferecido por vós. Foi um pedaço de pão na cruz que foi oferecido por mim e por você? E o que é que está acontecendo aqui? Sombra, uma representação daquilo que viria. Como o corpo não tinha sido entregue lá ainda, ele está usando o pão para mostrar aquilo que viria, está usando sombra para mostrar aquilo que foi real. Ora, se eu estou depois da cruz, eu tenho que olhar para a sombra, para o pão, ou eu tenho que já me contentar com o corpo, com aquilo que foi real oferecido por mim? Para o corpo. Ora, se o corpo, depois da cruz, já foi oferecido por mim, como é que eu vou representá-lo de novo? Voltar às sombras de novo? Não, o real já foi oferecido. Então eu não tenho que olhar para a representação, porque eu não vivo de sombras, eu não vivo debaixo da lei, eu vivo do que é real. O corpo de Cristo já foi oferecido por mim. Qualquer tentativa de representação, qualquer tentativa de comparação é reduzir este pacto ao antigo. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu de Deus, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ali vem a palavra. E agora vem a palavra que os teólogos, mas eles não gostam. Mas eles pulam igual pipoca. E ele disse, fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque ele iria para a cruz, iria morrer, e uma vez morto, tinha que fazer esta celebração, eles lá, ia continuar
neste evento aqui, era a Páscoa, e ele morto. Como ele não estava ali, Pedro ou alguém lá na mesa dizia: nós estamos fazendo isso em memória de Jesus. Por quê? Porque no sábado, na sexta ele estava morto. No sábado ele estava morto também, mas no domingo ele voltou. Não se pode mais fazer nada em memória daquele que está vivo, pode? Não pode. Então, se eu faço hoje, depois da cruz, com aquilo que é real, algo em memória de Jesus, eu estou dizendo que ele está morto. É o que a igreja faz aí fora. E o pastor levanta um pedaço de pão aqui e diz assim: vamos fazer isso em memória de Jesus. Ora, se eu vou fazer isso em memória de Jesus, significa então que Jesus está morto? Sim ou não? Sim. Ora, e se ele está morto, é vã a minha fé, e eu estou aqui contra Deus, testificando que ele ressuscitou dos mortos, quando a igreja se reúne para dizer: Jesus está morto. Ora, está morto ou ele vive pelos séculos dos séculos? Alguém pode declarar aqui que ele vive, que ele reina? Alguém pode dizer: ele está vivo? Ele está vivo. Olha, meu pai morreu tem 15 anos. Todo o aniversário dele, a minha mãe religiosa diz: hoje nós vamos fazer isso em memória do seu pai. Vamos lembrar dele. Sim, por quê? Porque ele está morto. Ora, agora ela não pode, todo o meu aniversário, dia 15 de outubro, e falar: hoje nós vamos cortar um bolo em memória de você. Sai derré. Em memória de mim não, que eu estou vivo. Então, este evento aqui foi antes da cruz. Eles iriam fazer em memória dele. Nós não estamos aqui em memória de Cristo. Nós estamos aqui testificando que ele está vivo. A igreja levanta um pedaço de pão e diz: todos pegaram um elemento. A igreja: todos pegaram um pedaço de pão. Então, nós vamos fazer isso em memória de Jesus. A igreja: sim, em memória dele. E com essa atitude você está dizendo que ele está vivo ou está morto? Que ele está morto. Depois ele diz no versículo de número 20, olha lá, olha a revelação. Semelhantemente, depois de cear, de jantar. Cear é um jantar noturno. A ceia da Páscoa tem alguma espiritualidade? Não. É um jantar. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: aqui tem a revelação, e quem lê entenda. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Qual sangue? Se ele está vivo, não foi à cruz ainda. Que sangue que havia naquele cálice? Se ele está vivo, não foi à cruz. Então aquilo ali é uma sombra, não a imagem real do que viria. Ora, se eu pego um cálice aqui no dia de domingo e digo: este é o sangue, eu estou trazendo você para a sombra da lei, porque ali não tem sangue, coisa nenhuma. Ali tem suco de uva, e eles botam do mais vagabundo. Bota o pior. Naquela noite tinha o suco puro da uva. Hoje eles botam, nem sei. Tem sangue aqui dentro? Que não tem sangue, ele está vivo. O sangue ainda seria derramado. Mas o escritor dos Hebreus disse que isto era a sombra. Era uma representação. Hoje não. Hoje nós não estamos antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. O sangue já foi derramado.
o sangue já desceu, a carne já foi entregue. Ora, se ele já deu a carne dele, se ele já derramou o sangue dele, como é que eu vou representar este sangue por um copo de suco? E vou pegar um pedaço de pão dizendo que é o corpo? Então essa começa a briga. Porque assim é exemplo de Paulo, que quando chega em Jerusalém, que vivia debaixo do judaísmo, trouxe uma mensagem contraditória. Assim nós, quando viemos hoje com a revelação da graça de Deus, os papas da igreja não aceitam. Por quê? Porque já acostumou a prender as pessoas dentro das igrejas, nos hospitais, nos presídios, levando pão da padaria, dizendo que é o corpo de Cristo. Isso não desce na minha garganta de maneira nenhuma. Primeiro, que pão é pão. E segundo, que neste pacto, o corpo de Jesus não é pão. Colossenses 1:24 mostra quem é o corpo de Cristo nesse pacto. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. Claro que é. Claro que é. Não é aqui. Aqui é que não é que os olhos estão iluminados. Vai lá nas igrejas pentecostais no primeiro domingo, que você vai ver o pastor falar: este pedaço de pão é o corpo. Aqui o corpo é quem? Quem é a igreja aqui? Diga: ah, papai. Você é o corpo de Cristo. E querem bater, e querem falar, e querem puxar, e puxa minha gravata, e me rola no chão, e me chuta, mas não adianta, meu amado. Está escrito, está escrito. Renda-se, meu amado. Para de dar pão às pessoas dizendo que é o corpo. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma altivez, isto é um insulto, isto é uma desonra a Cristo. Comparar o seu corpo com um pedaço de pão é ultrajar, é ofender a honra da igreja, que é a esposa dele. Por quê? Porque diz a revelação que o corpo de Cristo, da cruz para cá, Epístola de Paulo aos Colossenses e a nós, que somos a igreja do novo pacto, diz que o corpo de Cristo é a igreja. É ou não é? É. Não pode ser mais pão. Não estamos debaixo de sombra. Estamos vivendo do que é real. E a realidade agora trouxe Paulo como revelação do terceiro céus, que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, e o cabeça não são os pastores, não são os bispos, não são os apóstolos, e nem o cardeal e o papa lá em Roma. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, Rei de reis e Senhor dos senhores. E aqui então o Senhor não dá pedaço de pão? Damos. De 7 às 9, café em graça. Pão com manteiga, pão com chuchu, maionese com banana. Meu amado, é uma festa. Pegar um pedaço de pão e falar que é o corpo é ofender a honra da igreja, que é a esposa de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 28, o apóstolo dos gentios diz: olha esta palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Meu irmão, preste atenção nesta palavra. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, que é o corpo dele. Você leu, né? 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo disse: o homem tem que amar a sua mulher, porque quem ama a sua mulher a si mesmo se ama. O homem deve proteger a mulher, cuidar dela. Isso é um grande mistério, mas quando eu falo isso, eu me refiro a Cristo e à igreja. E a igreja é o seu corpo e ele o cabeça. Reduzir a igreja como um pedaço de pão é ofender a honra da esposa dele. Entendeu isto? Então, se eu levanto um pedaço de pão aqui e digo: isto é o corpo, Paulo diz: não, isto não é o corpo, isto é pão, isto era sombra, isto era antes da cruz. Isto é ofender o verdadeiro corpo de Cristo. A realidade agora é que o corpo de Cristo é a igreja, ele é o cabeça, eles estão unidos. Paulo disse: isto que eu falei acerca do homem e da mulher, isto é um grande mistério, mas eu me refiro mesmo a Cristo e à igreja, casados, unidos, um só em espírito. Aquele que se uniu ao Senhor é um em espírito com ele. Dizer que um pedaço de pão é o corpo de Cristo é ofender a honra da igreja dele, que é o seu corpo. Era como se eu falasse que o meu filho não vale nada. Era como se eu ofendesse a honra da minha esposa. Era como se eu falasse que a minha esposa é uma meretriz, reduzi-la à honra, ofender a mácula. É o que se fazem aí fora quando comparam o corpo de Cristo com um pedaço de pão. Estão ofendendo a honra da igreja, porque o corpo de Cristo não é pão, é a igreja, e a igreja, disse Paulo, vive debaixo de um mistério, unida a Cristo. Grande é esse mistério, disse Paulo. Eu estou me referindo a Cristo e a igreja. E é por isso que aqui a gente não levanta pão como corpo. É por isso que aqui nós temos discernimento. Nós discernimos o corpo do Senhor. O corpo do Senhor entre nós está discernido. Eles não conseguem discernir. Eles acham que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Nós discernimos muito bem e dizemos que o corpo de Cristo são vocês. E sobre a vida de vocês tem um cabeça, que não é o pastor presidente, não é o fundador da igreja, não é o pastor da convenção. O que está sobre a vida de vocês é o cabeça, que é Cristo. Pode pular, pode rodar, pode quicar, pode tentar me ameaçar, pode bater de um lado para o outro. Está escrito e nós cremos. Paulo disse algo interessante em Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha lá. Ninguém quer dizer quem? Não. Sério? Ninguém quer dizer o quê? Ninguém. Então ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas. E aqui tem festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, a festa das primícias, ou lua nova. E também ninguém pode julgar nós por causa dos sábados. Ah, vocês também não guardam sábado? Não. Epa, ninguém nos julgue. Somos livres em Cristo. Ele removeu as ordenanças, ele rasgou o escrito de dívida. Guardar o sábado é voltar às sombras. Comer pão e suco é voltar às sombras. Nós vivemos do que é real. Ninguém pode nos julgar por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por que, Paulo? Deixa registrado aí para a gente ler. Lê lá. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, a igreja, é de Cristo. Grande é esse mistério. Mas eu nessa noite me refiro a Cristo
e a sua igreja. Tudo isto, comida e bebida, guardar sábados, dias de festa, Pentecoste, festa da primícia, pão e suco, tudo isso, diz a revelação, que era sombra das coisas que haviam de vir e veio. Então não há mais como representá-lo. O sistema vive de sombras. Nós vivemos do que é real. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, olha lá. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo num pedaço de pão. Cristo aonde? Ora, está em vós ou está num pedaço de pão? Eu preciso comer um pedaço de pão ou Cristo já está em nós? Paulo disse, isto era um mistério que estava entre os gentios, que passou por séculos e gerações, eles não viram, mas aprove a Deus nos dar a conhecer que esse mistério agora é Cristo em nós. Esta é a esperança da glória. Cristo está em nós, Cristo não está num pão. Cristo está em nós, Cristo não está num terço. Cristo está em nós, Cristo não está nos templos. Cristo está em nós, Cristo não está no monte. Cristo está em nós, não está no culto de libertação. Cristo está em nós, Cristo não está nas catedrais. Cristo está em nós, e que por estar em nós, nós temos a esperança da glória. E por que não me avisaram isto ontem? Porque isso te liberta. Ah, meu amado, no domingo que eu tinha que ir comer pão e suco, eu tinha que passar as melhores roupas. Nesse dia eu tinha que levar o meu dízimo, a minha oferta, o dinheiro do caderninho da televisão, a oferta da viúva pobre, o propósito que eu fiz da campanha de Gideão. Mas neste dia, a minha esposa ia com vestido de festa, com uma rosa grandona assim, ela chamava aquela flor de lis. Quanta religiosidade, quanto misticismo, quanta manobra. E a revelação diz que Cristo está em nós. Está ou não está? Ele diz, está. Meu amado, eu vou lhe dizer com sinceridade que eu não gosto muito de falar sobre esse assunto. O que representa um pedaço de pão você comer uma vez por mês? Traz o que de benefício? Ou te trouxe o que? Acrescentou o que? Ficou mais santo? Não. Ficou mais pecador? Não pode. Foi salvo por causa disso? Ninguém é salvo por pedaço de pão. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que se obriga essa religiosidade? Que isto é sombra, é voltar à lei, é reduzir, é ofender a igreja. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 10. Lê comigo. Se, porém, Cristo está num pedaço de pão. Não, se Cristo não está num pedaço de pão, você comia por quê? Só para comer? Era isso? É porque, se Cristo não está naquilo, qual é o objetivo? Qual é o objetivo comer aquele pedaço de pão? Não, é para trazer comunhão. Mas se ele está em você, a comunhão está plena. Você recebe isso? Ora, a minha mulher mora lá na minha casa. Ela tem comunhão comigo ou não? Tem. Dividimos os mesmos cômodos, comemos a mesma comida, com a diferença que eu gosto de pimenta e ela não. Mas abrimos a mesma geladeira, usamos o mesmo banheiro. Isso aqui é ter comunhão ou não? Se ela mora comigo? Sim.
Ora, se Cristo está em você, você precisa ter mais comunhão, e é um pedaço de pão que te dá essa comunhão. Ah, estou fora, vice. Se aquele que mora em mim não me traz comunhão, e eu preciso de um pedaço de pão uma vez por mês, eu não quero ser cristão. Esse Deus para mim, a conta bate errada. Então, eu tenho que comer um pedaço de pão num domingo, e eu já como pão todos os dias no trabalho. Mas é que aquele pão de domingo é diferente. E eles não querem que eu chamo eles de religiosos. Eu já não como pão de manhã e de tarde. Eu como 3 pãezinhos, 3. Mas o pequenininho que o pastor dá, diz que é para ter comunhão. Paulo diz: se porém Cristo está em vós, o corpo de vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está em vós, Cristo está em vós ou não? Quem aqui tem certeza que Cristo está na tua vida? Diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Então você não precisa de um pedaço de pão. E ele continua no 11. O 11 é lindo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Habita ou não habita? Habita. E antes da cruz, habitava? Não. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. Então quem vivia antes da cruz, não era templo do Espírito Santo. O Espírito de Cristo não habitava neles, manifestava. Vinha e saía, vinha e saía. Ele disse: se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, eu vos darei um outro Consolador. Ele agora vive em mim. Nós somos santuário do seu Espírito. Vou ler com você. Se habita em vós. Ah, meu irmão, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Entende-se que quando ele morreu e foi ao túmulo, o Espírito de Deus tirou ele daquele túmulo. O mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo, disse Paulo, agora habita dentro de vocês. Se esse Espírito que habita em vocês não basta, a partir de domingo eu vou passar a dar pão a vocês. Que não é possível. Você quer mais o quê? Se você já tem um Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Diz que esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, veja, não é jejum, não é campanha, não é mante, diz que esse mesmo que ressuscitou, diz que vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Mas se ensinar isto à igreja, aonde vai ficar a autoridade da missionária? Se ensinar isto à igreja, qual a campanha que vai fazer domingo que vem? Se ensinar isto à igreja, a igreja vai ter medo de quê? Se ensinar isto à igreja, a igreja vai ficar fazendo culto de libertação para quê? E o que é que acontece se ensinar isso? Você descobre que você é livre,
que você nada te separa do amor dele, que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus, porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus mora e habita dentro de você. E isso eles não querem te mostrar. A pergunta que eu faço então esta noite é: quando é que nós comemos da carne dele e nós bebemos do sangue dele? Quando que isso aconteceu? Deixa eu falar. Para a tradição evangélica, isso acontece o primeiro domingo do mês. Porque no primeiro domingo do mês, você vai lá, vai comer o pão e o suco, e isto é a carne e o sangue. Sim ou não? Sim. E no outro domingo ele ressuscita, ele volta a ter carne de novo, que você comeu em janeiro. Tá bom, vamos comer a carne dele e vamos beber o suco. Mas em fevereiro, ele volta a ter carne de novo, ele morre de novo, para a gente comer a carne e o sangue de novo em fevereiro. A segunda vez que já crucificamos a Jesus. Bem, se já comemos, então estamos fortes, fortalecidos, né? Não! Em março nós vamos de novo comer a carne e o sangue. Mas tudo isso por representação, por pedaço de pão e sangue. E isto até o fim da tua vida, te aprisionando, te colocando medo, dizendo que se você não deu dízimo, você não pode cear. Porque tem dessa sem vergonhice também. Dizendo que se você não é batizado, você não pode cear. Dizendo que se você não for casado, você não pode cear. Tudo isso escrito no livro do pastor, no capítulo 171. Porque nesta não tem. Aqui não tem isto. Ora, quando é então que nós comemos da sua carne e bebemos do teu sangue? João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: e está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui, o sangue foi derramado e a sua carne entregue por nós. Como isto não pode ser literal, como a igreja faz, nós que adoramos em espírito e em verdade, recebemos isso a nível espiritual e entendemos que a vida de Jesus está em nós. Alimentados, guardados, protegidos, sem representação, porque não vivemos de sombra. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo explica melhor isso. Logo, já não sou eu que vive, mas eu faço em memória dele, porque ele está morto. Hein? Não está morto aqui. Mas se você for numa igreja pentecostal no primeiro domingo, ele está morto, porque você está fazendo em memória dele. Sim ou não, meu amado? Sim. E aqui? E aqui? E aqui? Nós temos peito para aceitar o que está escrito. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive no monte. Cristo vive aonde? Você tem peito para falar isso? Cristo vive em você, né? Agora, se eu pegar você levantando o pão e falar que está fazendo em memória dele, meu amado, eu vou dar em você, meu amado. Não anuncie a morte daquele que vive, meu amado. Cristo vive em você, ele está vivo, meu amado. Não faça nada em memória de quem está vivo. Você quer matar o homem, meu amado? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou, alô, e a si mesmo se entregou por mim. Pronto. Deu por mim a carne e o sangue. Pronto. Então, se eu como um pedaço de pão e bebo um suco, eu estou dizendo, ele não se entregou por mim, e é neste domingo que eu vou comer a carne e o sangue. Quanta blasfêmia! Se entregou ou vai se entregar no primeiro domingo de julho? E aquilo que você faz primeiro domingo de julho é o quê? Sombra. Se ele já se entregou, não tem como eu fazer mais nada. Se entregou, eu vivo. Ele disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá, tem a vida eterna. É o que eu tenho, a vida eterna, porque ele já se entregou por nós. E no versículo 21 vem a paulada. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo. Se nós vamos nos reunir aqui para dizer que aquele pão é o corpo dele que vai ser entregue por mim, e aquele suco é o sangue dele, então o que ele fez naquela cruz foi em vão. Para que ele morreu? Para que ele deu a carne dele e o sangue por mim? Se o pastor já está oferecendo o pão como carne e o suco como sangue. Então disse Paulo, se a justiça é mediante a lei, porque aquilo era a sombra da lei, ele estava antes da cruz. Se o que me justifica é um pedaço de pão e um pedaço de suco, segue-se então que Cristo morreu em vão. Mas ele não morreu em vão por mim. Eu acredito naquele sacrifício feito há quase 2000 anos ou mais, eu não sou bom de matemática. O que ele fez naquela cruz me justificou. Não há nada que o represente, não há nada que o compare. O sangue foi derramado por nós, o corpo foi entregue por nós. Representá-lo agora é anular a graça de Deus, é dizer que o que ele fez não valeu de nada, é chamá-lo de mentiroso e dizer que no primeiro domingo que vem eu vou comer um pedaço de pão e eles nunca me explicaram para quê. Poder não é, porque Paulo disse em Roma que o evangelho é o poder de Deus. Comunhão não é, porque aquele que habita em mim, a comunhão já está plena. Para salvar não é, porque pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para santificação também não é, porque o nosso espírito está pronto, aperfeiçoado nele, pelo único sacrifício de Cristo. Então, qual é o motivo? Eu explico, anular o que Jesus fez naquela cruz. Porque se a carne dele entregue por mim lá naquele madeiro, o sangue derramado não foi o suficiente a ponto de ser substituído por um pedaço de pão Pullman, ou como os católicos fazem, por uma hóstia, eu estou anulando o que Cristo fez naquela cruz. E Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz uma coisa maravilhosa: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Fazer isto é mostrar que a pessoa não tem entendimento espiritual de nada. Tantos teólogos estudaram a vida inteira. Reúne um grupo de pessoas para dizer que Jesus está morto. Se você faz algo em memória de alguém, você quer me dizer, pelo menos eu entendo isto, você quer me dizer que aquela pessoa por quem você está fazendo algo em memória dela, está morta. Você consegue pensar assim? Mas Paulo disse, eu quero que vocês transbordem, gente, de pleno conhecimento da sua vontade. Eu quero que vocês tenham em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ponto e vírgula, versículo 10. 10. A fim de viver de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 20 anos de igreja, não entende nada, não conhece nada, não sabe de nada. Campanha, 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 campanha. Diabo, 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 diabo. Pão com suco, pão com suco, pão com suco, pão com suco, pão com suco. Dízimo, 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 dízimo. Só isso. E quando você mostra essas verdades, sabe o que eles dizem? Heresia. Claro, não tem sabedoria, não tem entendimento espiritual, não transborda no pleno conhecimento, até porque essas palavras nunca foram pregadas na igreja. O que é pregado na igreja é: o diabo vai pegar você, está furioso, Deus vai soltar a mão com você, cuidado com Satanás, cuidado com pomba gira, olha, ele queima, ele roda, ele isso, é isso que é pregado. E eu termino então, digita para mim, Miguel, Tito capítulo 3, versículo de número 5, olha aí, olha isso. E um deles, profeta de fogo, disse para mim, descaradamente, ele vai me assistir amanhã essa mensagem. Ele disse para mim assim: Geraldo, por favor, tira essa mensagem rápido do Facebook, tira isso rápido do YouTube, tira rápido para ninguém ver. Eu falei: rápido para ninguém ver? Você está doido, rapaz, isso está aí para desmascarar, para denunciar vocês. Olha lá, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvará. Salvou ou não salvou? Agora, salvou vocês por algum ato praticado por vocês? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o pão e o suco, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavou ou não lavou? Regenerou ou não regenerou? Renovou ou não renovou? Agora olha o 6. Que Ele derramará sobre nós. Derramou ou não derramou? Diga: está derramado. Meu amado, está ou não está? Está. Eu vou botar mais o que em você? Eu digo aqui na minha mensagem, a irmã chegou aqui, ó: se o senhor não botar a mão em mim, eu não venho mais aqui. Falei: não venha, filha, porque eu não vou botar a mão em você. Porque se a mão de Deus, que já está na tua vida, não basta, não bastará a minha. Você quer a mão de Deus ou quer a minha? Não, eu quero a do Senhor. Volta para o missionário, volta para o bispo, volta para o pastor. Aqui eu te ofereço a mão do Pai. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Se eu botar a mão sobre você, é mão de homem, não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma. A mão de Deus já está na tua vida, 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 já está na tua vida. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. 7, a fim de que culpados, ameaçados, condenados, a fim de que justificados por graça. Quem aqui recebe que está justificado, diga: Abba, Pai. Precisa de mais alguma coisa? Meu amado, vai vendo. Lavado, regenerado, o Espírito Santo derramado, justificado por graça. Para quê? Para que tudo isso?
a fim de que, justificado por graça, nos tornemos gafanhotos, pó da terra, miseráveis. Senhor, eu não valho nada. Senhor, a tua serva é o verme de Jacó. Lembras? Tu te lembras desta oração, vaso? Tu te lembras, vaso, varoa? Lembra, né? Senhor, eu faço prova de ti, ainda que eu não valho nada, Senhor, ainda que eu sou pó da terra, ainda que eu sou miserável, Senhor, olha para a tua serva, fala que a tua serva ouve. Hoje tu ouve a voz do Espírito Santo lhe dizendo: tu não és pó da terra, não és miserável, tu és filha de Deus, herdeiro segundo a promessa da vida eterna. Quem recebe, diga glória. Ui. E minha mulher ficava lá no quarto, lá ela diz: deixa que Jesus mandou entrar no quarto, fazer prova dele, fechar a porta atrás de si. E eu botava o ouvido fofoqueiro, botava o ouvido lá na porta. A mulher estava assim, a velha: eu sou miserável, eu não valho nada, Senhor, tem de misericórdia de mim, papai da glória. Ripa lá, palá, palá. E para lá, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros. Quem é que é herdeiro de Cristo? Por favor, pode dar um glória a Deus. Mas já mudou o negócio, né, meu irmão? De miserável e pó da terra, mas já saiu da sombra e já veio para o que é real. Agora já é herdeiro, agora já não anula mais a graça de Deus, agora não precisa mais de manobra, de mão de homem, de pedaço de pão, agora já acredita no sacrifício de Cristo, agora já se vê como Deus te vê. Deus não te vê miserável, Deus te vê mais que vencedor, Deus não te vê pó da terra, Deus te vê avançando, Deus te vê com foco, com determinação, Deus te vê partindo para cima, com ousadia, com fé. Tu vais vencer, vambora para cima dele, herdeiros de Deus. Aí o pastor vem aqui, dá um pedaço de pão, aí bota aquela música fúnebre, fica todo mundo realmente ele está morto. Vamos ouvir a irmã louvar. Foi na cruz. Ora, se foi na cruz, por que vocês não aceitam? E no lugar de tristeza, óleo de alegria. Por que vocês não saltam, não pulam e não gritam: o meu Redentor vive! E no versículo de número 8, fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas, disse Paulo, são excelentes e proveitosas a todos os homens. E é o que eu apresento a vocês: coisas excelentes, coisas proveitosas, extraída das Escrituras, extraída do Evangelho da graça de Deus, te apresentando perfeito em Cristo, imbatível, és templo do Espírito Santo, nada pode contra você. Quem destruir o santuário de Deus, que sois vós,
Deus destruirá. Tu és valente, mulher de Deus, tu és valente, homem de Deus. Ainda não viveu 10% do que Deus tem para você. A religião te aprisionou, te amedrontou, te apresentou como gafanhoto, como pó da terra. Mas esta noite, na unção do Espírito de Deus, eu lhe digo: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé.